Fala, prevencionista, tudo bem? Prevencionista, hoje estou aqui num hotel, num lugar diferente, porque eu estou num hotel, mas eu quero fazer ainda assim, né, cumprir o nosso compromisso de toda sexta-feira entregar um vídeo. E hoje o assunto é muito interessante, a avaliação de eficácia. A gente já tem um outro vídeo descrevendo o que é avaliação de eficácia. Se você nem sabe o que é, e se você quer começar do início neste assunto, eu sugiro que você veja o outro vídeo antes de vir para esse. O link está aqui no iCard. Aqui. É só você clicar no iCard e também no final do vídeo vai ter um balão para lá. É só você clicar, você vai direto para o outro vídeo, onde eu explico a teoria por trás da avaliação de eficácia. Nesse vídeo já vou considerar que você sabe minimamente o que é avaliação de eficácia. Ok? Combinado? Então vamos lá. Esse assunto surgiu para a gente estava ministrando uma CIPAT lá em São Lugero, né? E na CIPAT, depois da CIPAT, a gente foi para um evento com profissionais de segurança da cidade, lá em São Lugero, Santa Catarina, na Acivale. Aí um colega fez uma pergunta bem interessante, ele falou: Nestor, legal essa questão aí de avaliação de eficácia, mas por onde eu começo? Qual o caminho inicial para eu conseguir fazer essa avaliação de eficácia? Como é que isso tudo se materializa? É isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então, entenda o seguinte, né? A avaliação de eficácia é você medir a eficácia de alguma ação. No plano de ação, você vai ter várias ações, baseadas no quê? Nos riscos que você encontrou no ambiente de trabalho, nas possibilidades de controle. Então, por exemplo, o risco. Você foi lá e fez a avaliação quantitativa do ruído. Você pode ter uma métrica no seu plano de ação para isso. Fazer dosimetria, né, de 30 trabalhadores do setor de produção tal. Essa é a sua meta. Então, sempre você vai começar a construir a sua avaliação de eficácia em cima de uma meta. Você diz a meta. Fazer a avaliação em 100% dos trabalhadores do setor tal. Você coloca o prazo e depois você vai dizer lá na frente, quando você concluir isso, você vai fazer a avaliação de eficácia. Foi feita a avaliação do ruído. Só que não para por aí. O grande erro de nós, profissionais de segurança, é achar que o PGR é só higiene ocupacional. E não é. O PGR ele conduz a empresa à melhoria do ponto A para o ponto B, o estado desejado. Então, para esse mesmo ruído, você pode ter várias metas ao longo do tempo. Um primeiro momento pode ser a avaliação qualitativa, que deve ser feita logo dentro do inventário de risco. Tem empresa que deixa para depois, não é o mundo ideal. Então, fazer a avaliação qualitativa de ruído no setor tal pode ser, né, a sua meta inicial. Avançando, fazer a avaliação quantitativa, né, do setor tal. Fazer a avaliação quantitativa de 100% dos trabalhadores no setor tal. Essa é a sua meta. Quando você cumprir isso, você pode ir lá na avaliação de eficácia e descrever se isso foi feito de forma eficaz ou não. Pode ser que você não conseguiu fazer a avaliação quantitativa com todos que você queria. Então, você não cumpriu a sua meta, que era fazer com 100% dos trabalhadores. Para esse mesmo ruído, você pode ter um passo adiante depois. Vamos pensar que você fez a avaliação, se você fez a quantificação, avaliação quantitativa, né, e você percebeu que a adesão ao uso do EPI naquele setor, vamos pensar aqui no setor de produção, vai? A adesão ao uso do protetor está baixa. Então agora você precisa ter alguma ação de segurança para melhorar, para aumentar o uso do protetor auditivo. Então a sua meta pode estar ligada a isso. E aí a gente avança para um outro cenário, que é a meta necessariamente, prioritariamente, ela deve ser quantitativa. Eu devo fazer isso em quantidade. Como é que eu vou fazer uma meta qualitativa? É bom ter quantitativa. Então, se a ideia é melhorar o uso do protetor auditivo, é interessante que eu tenha a minha meta, o meu estado desejado, para a gente poder caminhar até lá. O que eu poderia fazer, por exemplo? Eu poderia metrificar.
calcular numericamente o percentual de não uso do EPI durante uma determinada faixa de tempo. Não significa que você vai ficar lá no setor 8 horas por dia, vendo quais pessoas usam e quais pessoas não usam, mas você pode tirar a amostragem. Não é isso que a gente faz em higiene ocupacional, prevencionista? Amostragem? Ou vai dizer que você mede o ruído de todos os trabalhadores o tempo todo? Não, você tira uma amostragem. Nesse cenário, a gente poderia trabalhar também com a amostragem. Por exemplo, sei lá, toda segunda e terça-feira, ou toda segunda e sexta-feira, você vai ficar naquele setor das 8 às 9 da manhã. E aí você vai anotar toda vez que você vê um trabalhador não usando EPI. Lógico, você não vai abordar ele, né? Você vai só anotar. Ou você ou outra pessoa. Qual que é a ideia? É você ter um valor numérico do não uso. Se toda hora que eu ver um trabalhador não usando o protetor auditivo, se eu abordar ele, ele vai começar a usar e aí eu não tenho como fazer essa métrica. Nestor, poxa, mas eu vou deixar o cara não usando o protetor auditivo durante algum tempo só para eu coletar um valor numérico? Exatamente. O ruído, ninguém fica surdo imediatamente, a menos que seja por ruído de impacto, né? Ruído contínuo, a surdez vem com o tempo. Então você vai passar um tempo ali, 1, 2, 3, talvez 4 semanas, levantando dados estatísticos. E nesse momento você coloca outra pessoa para fazer cobrança de uso do EPI, não você. E lógico que essa pessoa não vai cobrar o uso do EPI justamente quando você estiver criando o histórico de uso do protetor. Lógico. Então vamos pensar que você determinou que toda segunda e sexta você vai naquele setor para verificar o uso do EPI. Então você vai pegar uma pranchetinha e vai ficar lá. Conversa com um, conversa com outro e olha o cenário. Tem lá 30 trabalhadores, por exemplo. Toda vez que você vê um não usando o protetor auditivo, você marca. Ao longo do tempo, você vai ter um histórico. Vamos pensar que você, ao longo de 4 semanas fazendo isso, vamos pensar que você tenha visto, sei lá, 100 trabalhadores, ou 100 vezes, né? 100 vezes trabalhadores não usando o protetor auditivo. O que você pode fazer em seguida? Traçar a sua meta. Então, você vai pensar em alguma sensibilização para isso, né? Treinamento, palestra, abordagem mais de conscientização ao pé do andaime. De novo, de preferência com outra pessoa, que não seja a mesma pessoa que vai coletar os dados depois. Aí você extrai a sua meta. Vamos pensar que você tenha visto, num setor que tenha 30 trabalhadores, ao longo do mês, 100 vezes trabalhadores não usando protetor auditivo, você vai descrever a sua meta. Depois da minha campanha de sensibilização, a meta é que o número que foi visto de 100 trabalhadores não usando o protetor auditivo caia para 50. Então, 50 vezes não usando o protetor auditivo é a minha meta. Pô, Nestor, mas não tinha que ser 0? Pois é, né, prevencionista? No mundo ideal, a gente já está sempre em busca do 0. Mas você partir de 100 para 0, nós já estamos falando aí de uma melhoria de quanto? 50%. Então, cuidado com essa busca incessante, tudo é 0, 0, 0, porque depois você se frustra. Não é realista. Então, você percebe que até nisso tem como você fazer? Aí depois que você implementa a medida de controle, né, implementa a medida de sensibilização, seja lá qual ela for, aí você vai metrificar. A sua meta agora, 100 vezes trabalhadores não usando protetor auditivo, ou seja, melhoria de 50%. Ou você pode até colocar, a minha meta é melhoria de 50%, que automaticamente vai estar o quê? Se era 100, para 50. Aí depois você pode ir melhorando isso. O próximo período, mais 50%. O que era 50% foi para 25%. Próximo período, mais 50%. 50 vezes, agora vai ser 25 vezes. Próximo período, mais 50%. O que era 25 vai para 12 vezes e meia. E por aí vai. 11, enfim. Então, assim que você faz uma avaliação de eficácia, você traqueia isso numa meta e aí depois você acompanha. Você vai lá e vê se cumpriu ou se não cumpriu. E vale para tudo, tá? Treinamento, proteção respiratória, né? Você tem o percentual de uso de máscara, o tipo de máscara, troca
de máscara. O objetivo é melhorar a troca de máscara. Tem como você traquear isso, para você ter uma meta, você ter como correr atrás desse objetivo. Ergonomia, né? Processo de melhoria ergonômica, é melhorar 100% das cadeiras, 200% das cadeiras, trocar 40 cadeiras, trocar 50 cadeiras. Então você percebe o quê? O processo de melhoria, todo o processo de melhoria em segurança do trabalho, genuíno, ele é caótico. Porque você está olhando para vários elementos ao mesmo tempo. Lógico, você vai ter um plano de ação com vários elementos. Você vai estar olhando para vários elementos ao mesmo tempo, um a um. A cada momento você vai estar olhando para um elemento e fazendo a melhoria. E é um processo que nunca termina. Sempre que você melhorar uma coisa, vai ter algumas outras a serem melhoradas. Isso é segurança no trabalho. Um processo de melhoria contínua. Os problemas, os desafios, as possibilidades de melhoria nunca acabam. Então, prevencionista, a avaliação de eficácia, na minha opinião, ela é a alma da gestão de segurança do trabalho. Ela é a alma da gestão de risco. Porque é ela que aponta se está tendo alguma melhoria verdadeira ou não. Simplesmente fazer medição de risco não necessariamente é uma melhoria verdadeira. Simplesmente fornecer o EPI não necessariamente é uma melhoria verdadeira. Porque eu tenho que garantir o uso. Não é isso que a própria NR1 e NR6 determina? O empregador fornece o EPI, fiscaliza o uso. E aí a legislação até coloca lá que o não uso do EPI, né, é uma situação errada. O não uso do EPI pode levar até a sanções. Lógico que esse não é o objetivo desejado, né? Tem outras formas de você chegar a melhorar o uso do EPI. Então, prevencionista, eu espero que tenha dado uma clareada para você em como eu faço a avaliação de eficácia. Para cada medida que eu vou colocar no meu plano de ação, eu determino uma meta quantitativa e a partir de eu cumprir aquela meta, eu vou ter um dado para eu avaliar a eficácia. Cumprir a meta 100%, 100% de eficácia. Cumprir 50%, 50% de eficácia. E é preciso, na minha opinião, ter muito cuidado para não ser extremista, para não estar sempre em busca do zero de imediato. É igual o exemplo do EPI. Né? Se você, ao longo de um mês, percebe 100 vezes trabalhadores não usando o protetor auditivo, por exemplo, em um setor, não vá tentar passar de 100 para 0 dentro de um período curto. Não vai acontecer. Até porque, cientificamente, a gente já sabe. E, inclusive, está lá no livro A Única Coisa, né? Que as pessoas demoram, em média, 66 dias para transformar um novo hábito num novo comportamento. A gente, na segurança do trabalho, acha que é tudo automático, né? Tudo vai ser para ontem. Não. Demora, né? Se o problema é uma mudança de comportamento por parte do trabalhador, seja ela qual for, se a meta está ligada a uma mudança de comportamento da alta direção também, isso não vem de uma hora para outra. Demora. Por isso que a melhoria dos ambientes de trabalho é um processo demorado. Eu costumo dizer que é um processo caótico, porque você está sempre olhando para vários elementos e os problemas nunca acabam. Lógico, a ideia é a empresa estar sempre num processo de melhoria contínua. Mas se ela está melhorando continuamente, é porque continuamente ela está enfrentando algum desafio ou alguns obstáculos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, falando agora eu entendi. Escreve aí no comentário que eu vou ficar muito feliz de saber, né, se você realmente entendeu, se você pegou a ideia ou não. A gente se vê numa próxima, se Deus quiser. Falou. Lembrando, né? A gente faz trabalho nas empresas também, né? Palestra na CIPAT, treinamento de CIPA. E se você quiser saber mais sobre o GRO e o PGR, eu indico o nosso curso Descomplicando o GRO
e o PGR no formato EAD. A gente vai fazer algumas turmas presenciais aí em breve também. Mas no momento você tem ele no formato EAD e todo mundo que faz o nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR no formato EAD ganha a nossa apostila. Agora sim, eu estou indo embora. Tchau, tchau.